Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de Atlético 2, Grêmio 1. Passamos um sufoco, é verdade, mas vencemos e é o que mais importa. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024 e bora analisar então Atlético 2, Grêmio 1, vitória importante demais do Atlético no Campeonato Brasileiro, um jogo adiado, né? Um jogo que era para ter acontecido lá atrás, ainda no início do campeonato, mas o Atlético pagando, portanto, um desses jogos a menos que tinha, continua devendo o jogo contra o Atlético Paranaense, mas pelo menos esse contra o Grêmio já foi, e foi com vitória, que era o mais importante, né? Antes de a gente falar sobre o jogo, aqueles pedidos de sempre. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like aí embaixo que ajuda demais. Se tiver o botão hypar aparecendo aí para você, clica porque também me ajuda. E não se esqueça de se inscrever no canal de cortes, o link está na descrição. Caso goste muito do meu conteúdo, considere se tornar sócio, membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro e o YouTube vai te fornecer aí as opções, beleza? Bom, vamos lá, o Atlético ontem foi a campo, como a gente já previa, com o time mais titular que o Milito tinha à disposição. Ainda assim, está longe de ser um time titular, porque são muitas ausências. Se você parar para pensar num time titular ideal do Galo, vamos colocar o meia sendo ali Bernard ou Zarate, nenhum dos dois estava disponível. Você não tinha ontem Everson, não tinha Alonso, não tinha Arana, não tinha Alan Franco, não tinha Bernard nem Zaratio. Então, realmente é um time diferente, mas considerando quem ele tinha à disposição, foi todo mundo, né? O Matheus Mendes foi o nosso goleiro, o Everson cumprindo suspensão pela expulsão no jogo contra o Vitória, Saravia voltando à lateral direita, dessa vez o Lianco foi zagueiro mesmo, né? A dupla de zaga foi formada pelo Batalha junto com o Lianco, o Rubens era o lateral esquerdo, o Arana segue no DM, a dupla de volantes com Otávio e Fausto Vera, o Scarpa aberto pela direita, como a gente já imaginava, e aí havia aquela dúvida de quem que ia preencher aquela vaga que está sempre em aberto ali desde que o Bernard machucou, né? E foi o Daverson junto com o Paulinho e Hulk. Essa foi a formação do time do Galo, que foi um time com bola, construindo com linha de três, como é o padrão do Milito, os dois volantes à frente da zaga, lado a lado, Otávio e Fausto Vera, apesar de, claro, o Vera naturalmente, por característica, né, sair um pouco, descolar um pouco dessa linha defensiva para agredir, para atacar. Ele inclusive participou da jogada do gol do Daverson, né? Deu um passe primoroso para o Hulk que serviu o Davinho, a gente vai chegar lá, mas jogaram lado a lado, e aí você tinha o Gustavo Scarpa aberto por um lado, o Rubens aberto pelo outro, né? Com bola, o Rubens virava um ala mesmo, bem ofensivo ali, o Paulinho e o Hulk descendo um pouquinho para construir essa jogada um pouco fora da área, girando para cima da marcação, o Hulk fazendo muito os lances de pivô em alguns momentos, claro que com o Davidson isso facilita para ele, e o Davidson na frente. Isso é o posicionamento base do Atlético, porque em vários momentos do jogo houve mudanças, né? Houve variações ali e é normal que elas aconteçam. Teve um momento do jogo que o Vera estava fazendo a linha de três da saída, por exemplo, para liberar mais ainda o Saravia pelo lado, enfim. Algumas questões particulares ali que acontecem dentro da partida. O Hulk chegou a jogar pelo lado do campo, o Scarpa no final do jogo terminou lá do lado esquerdo. Teve um determinado momento que eu achei até curioso, que o Paulinho e o Rubens meio que inverteram. O Paulinho fez o corredor para o Rubens atacar por dentro. Então, foi um time que teve variações ali dentro do jogo, mas via de regra foi esse o posicionamento, né? Dá para chamar de um 3-2-4-1 mais uma vez, sendo que os dois meias interiores foram Paulinho e Hulk. É claro que o Paulinho e o Hulk são atacantes, mais o Hulk, né? O Paulinho jogou realmente mais para trás, até com muito mais responsabilidade defensiva, mas o Hulk é um atacante, claro que pisa na área, inclusive fez o gol de pênalti, deu assistência, etc. Estava na área para tentar as conclusões, mas quando o Atlético construía, tramando a jogada, trocando passes, o Hulk descia, ele um pouco mais à direita, o Paulinho um pouco mais à esquerda, como um meia ali em várias situações para tentar criar as chances para o Daverson, que mais uma vez fez um ótimo jogo, marcando gol, ganhando bolas pelo alto, que a gente sabe que ele tem essa qualidade, e sendo um personagem importante aí para a vitória do Galo. Sem bola, era um time que se defendia num 4-4-2, mas que não ficou tão posicionado assim, porque esse time tinha perseguições, né, individuais. O próprio Milito destacou na entrevista coletiva a perseguição, por exemplo, do Lianco em cima do Edenilson. Quando o Edenilson puxava essa marcação e saía da área, o Lianco ia atrás. Então,
O Atlético tem usado com o Milito marcações individuais em vários lances, né, vários encaixes, mas era, via de regra, um 4-4-2 ali. O Paulinho aproveitando bastante, né, defendendo bastante ali pelo corredor esquerdo, o Rubens na primeira linha de marcação, né, então Rubens, os dois zagueiros e o Saravia na direita, mais à frente Scarpa, os dois volantes e o Paulinho, e o Hulk e o Davidson um pouco menos responsáveis pela marcação, mas também, claro, sendo essa primeira linha de combate. E assim está posicionado o Galo, e a gente começou o jogo já tomando um susto que, para mim, entre as várias defesas do Mendes no jogo, e o Mendes fez uma ótima partida, elogiar aqui a atuação do nosso goleiro reserva, a mais importante delas foi logo no inicinho, aos 2 minutos, né? O Grêmio teve um escanteio, a bola foi cruzada na área, a zaga do Galo conseguiu tirar e o Edenilson pegou uma segunda bola, um rebote na entrada da área e acertou um chute excelente, assim, um ótimo chute, uma ótima finalização, e o Mendes fez uma defesaça. Aliás, fun fact aqui, ontem a gente estava lá nos corredores da Arena MRV esperando para entrar na zona mista, né, esperando a liberação. E aí quem estava lá também era o irmão mais novo do Matheus Mendes. Cara, é igual, impressionante como parece, cara. Até assusta, assim. Ele usa, inclusive, o mesmo bigodinho, um abraço pra ele. Cara, parece muito. Até brinquei com ele, falei, que isso, é a primeira vez que eu te vi. Eu já tinha visto antes, mas hoje eu lembrei de citar aqui. Falei, pô, primeira vez eu assustei. Falei, que isso, é o Mendes tem uma cópia mais nova, assim. Então, um abraço pra todos eles. Mas o Mendes fez uma partidaça, ótimas defesas. Essa no inicinho, pra mim, é a mais impressionante. Ele se estica todo, faz uma defesa muito bonita e muito importante, que começou a evidenciar ali um probleminha que o Galo teve no jogo, que não é algo novo, a gente já viu isso ao longo da temporada várias vezes, que é a finalização da entrada da área, né? Muitas vezes nessa segunda bola, muitas vezes até numa jogada construída, falta marcação na entrada da área do Atlético. A gente já passou por isso várias vezes na temporada, especialmente na fase que a gente estava vivendo uma seca de volantes, quando o Otávio estava machucado, né? A gente não tinha praticamente ninguém à disposição, o Vera não tinha chegado ainda, então a gente passou maus bocados com essa marcação na entrada da nossa área, mas agora, tendo os volantes à disposição, e ontem você tinha dois e bons, aliás, o Vera vem num crescimento muito importante, fez mais um bom jogo ao meu ver, o Otávio a gente sabe o jogadoraço que é, mas aí, tendo todo mundo, né, quase todo mundo nesse caso, porque o Franco tá fora, você não pode ter esse tipo de jogada com tanta frequência como vem acontecendo. Ontem, algumas vezes, eu diria que umas 2 ou 3 finalizações do Grêmio ali da entrada da área, o jogador estava livre para chutar. E se não fosse o Mendes, ou se não fosse talvez a falta de pontaria de um jogador ou outro, a gente tomaria um gol assim. Então, vale o alerta, né? Não é uma coisa que dá pra gente normalizar. O Atlético precisa ajustar mais essa marcação na entrada da área. E esse lance, para mim, logo aos 2 minutos da segunda bola que sobrou pro Edenilson ali, para defesaça do Mendes, já foi um alerta para isso logo de cara. Logo depois o Grêmio tem mais uma chegada com algum perigo, o Saravia vai bem para afastar e na sequência sai o lance do pênalti. Eu vou aproveitar para já falar aqui sobre a questão da arbitragem de uma vez por todas, porque não acho que é um tema que vale a pena a gente perder muito tempo com isso, porque não vi esses lances polêmicos que o Grêmio principalmente está vendo, até colocou nas redes sociais lá, eu vi alguns lances questionáveis na avaliação deles. Vamos lá. O pênalti para mim é claro, existe o tranco do Gemerson ali na perna do Hulk e é uma força, né? É um choque ali suficiente para o Hulk cair. Para mim, a imagem é bem clara, inclusive. Lance bem marcado no campo, não é lance para VAR, né? O VAR tem que chamar quando o árbitro dá algo que não existiu ali. É um lance interpretativo e para mim foi pênalti. Então, para mim, bem marcado ali o pênalti. O Hulk bateu bem, deslocando o goleiro Marquezinho do Grêmio e abrindo o placar. Na sequência saiu o gol do Grêmio, assim, praticamente na saída de bola, né? A zaga do Galo meio desatenta, talvez até pela questão do gol, né? Não se posicionou ali como deveria. E já na saída o Braithwaite, aliás, já ouvi todas as formas existentes no planeta Terra de pronúncia do atacante dinamarquês do Grêmio, né? Braithwaite, mas eu vi um vídeo dele próprio falando Braithwaite, eu acho, ou Braithwaite, algo parecido com isso, então eu vou nessa linha do Braithwaite aqui, que eu acho que é algo mais próximo do correto, mas ele mesmo falou, não, como vocês chamarem isso aí, tá? Então tá tudo certo. Mas então o Braithwaite conseguiu colocar na frente do Batalha, tentou uma finalização de cavada, o Mendes fez a defesa, no rebote ele faz o gol, e a imagem para mim é conclusiva, né? Assim, o Renato falou sobre isso na coletiva, reclamando, o Grêmio levou pro Twitter ali a reclamação, que aliás voltou, né? Não consigo chamar de X, pessoal, de X, vai me desculpar, para mim vai ser Twitter por muito tempo ainda.
Mas o Grêmio então faz o gol anulado, cara, e a regra é muito clara nesse caso. Eu confesso que eu nem sei por que chamaram o árbitro para ver o lance no vídeo, porque é um lance factual, é sim ou não. É igual o lance de impedimento, estava impedido sim, então gol anulado, não tem interpretação ali. A bola bateu no braço do jogador que fez o gol, a regra diz que é gol anulado, não tem resenha se pegou junto ao corpo, se estava aberto ou não estava, se ele ainda levou a bola por um tempo e finalizou e fez o gol no rebote. Ele fez o gol e no lance do gol a bola pega no braço dele, acabou, e a imagem para mim é clara, nos dois ângulos dá para ver que a bola toca no braço dele. Então, sinceramente, não entendi o porquê da reclamação. Depois, na lista ali dos lances do Grêmio reclamados, né, em relação à arbitragem, tem um possível pênalti pro Grêmio também, um lance na área, né? Que eu não vou lembrar qual defensor do Atlético que tira meio que de carrinho, não sei se era o Batalha ou o Lianco, que eles pedem pênalti, para mim também não houve. Dos lances reclamados, o único para mim que cabe discussão é o lance do Vera em cima do PP. Não seria absurdo nenhum se o árbitro expulsasse o Vera, porque o Vera levanta muito alto o pé pega no jogador do Grêmio, que fica marcado. É um lance feio, é um lance perigoso, então se o árbitro ali chamado pelo VAR para expulsar, para mim não seria nenhum absurdo. Então, dos lances reclamados pelo Grêmio, esse você pode pensar como uma reclamação justa. O resto, o pênalti foi pênalti, a bola pegou no braço do Braithwaite, e para mim não houve pênalti no lance que eles reclamaram, então não tem por que a gente ficar falando de arbitragem como se tivesse decidido o jogo, porque não foi o que aconteceu. A partir do meio do primeiro tempo ali, aliás, até um pouquinho antes, aos 15 ali, já começou a acontecer uma coisa que me preocupou bastante no jogo de ontem. Aliás, foi o meu destaque negativo do jogo no quadro que eu faço pro Instagram, o Direto do Banco, lá na Arena MRV. Eu sempre vou depois do jogo lá no banco de reservas e gravo um conteúdinho rápido, ele destacando algo positivo e algo negativo. Eu já falei ontem, falei, cara, para mim o ponto negativo do jogo de hoje é a transição defensiva do Galo, a dificuldade que o Galo teve hoje isso eu falando ontem no caso, né, me referindo ao jogo de ontem, de atacar marcando. O Milito já falou sobre isso em outros momentos da temporada. Claro que isso depende de perna, depende de atenção, mas depende de questão física também, que o Atlético para mim tá numa reta final de temporada que vai sofrer com a questão física, né? O time tá cansado, tá com problemas, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas assim, o Milito já falou, cara, o nosso time é um time que ataca com muita gente, então quando você ataca com muita gente, você precisa atacar marcando, ou seja, enquanto você tem a bola, os jogadores nossos que não estão participando da jogada ofensiva precisam mapear os jogadores adversários e já colar neles, não dar espaço para esses caras, porque se o Atlético perde a bola, primeiro tem que focar no perde pressiona, então perdeu, pressiona para recuperar rápido, mas se não recuperar rápido, os caras não podem ter jogadores com tanto espaço para jogar assim, para encaixar um lance de transição. E o Atlético teve muita dificuldade com isso no jogo de ontem, mas muita. O gol do Grêmio, do Aravena, foi num lance que ele recebe a bola, né, entre, salvo engano, o Scarpa e o Saravia, pelo lado direito da nossa defesa, lado esquerdo do ataque do Grêmio, com muito espaço para conduzir, invadir a área e fazer o gol. Aliás, no lance do gol deles, a zaga do Atlético está mais ou menos em linha e o Batalha tá mais para trás, então houve um problema aí de ensaio, vamos dizer assim, da linha defensiva, o time não estava em linha, se tivesse até poderia tentar deixar o Aravena impedido, mas a condição era muito legal, e ele recebe a bola com espaço para colocar na frente, estava em condição legal, o jogador que dava condição estava lá pro outro lado do campo, então não dava para chegar, coloca na frente, amigão, aí é cara a cara com o Mendes, só um milagre, o Aravena finaliza bem, e faz o gol, mas o lance do gol é um dos lances que o Grêmio consegue, depois de recuperar bolas no nosso meio campo, encaixar passes para jogadores que têm espaço para jogar. Então não funcionou essa transição defensiva do Galo, esse atacar marcando. O Grêmio, quando recuperava a bola, sempre levava perigo à defesa do Atlético, que, claro, se segurou como deu. Mendes fez outras boas defesas, e aí, né, a zaga segurou a onda, mas assim, não é algo que a gente pode normalizar aqui. O Atlético, sempre que perde a bola no meio, ter esse tipo de sufoco, porque os jogadores têm total espaço para jogar, para pensar o jogo, para trabalhar. Eu já destaquei no jogo contra o Vasco, eu lembro disso, né, na Copa do Brasil, o espaço que o Coutinho teve para jogar, por exemplo, né, o jogador mais talentoso do outro lado. Você não pode deixar o cara totalmente livre para dominar, para girar, para pensar, para mapear o campo. Você tem que ter alguém mais perto, e isso não acontece porque o Atlético é um time que quer ficar com a bola o tempo inteiro e o tempo inteiro tá pensando em atacar. Eu já falei isso aqui várias vezes na temporada. Só que não tem jeito, você tem que pensar em atacar já considerando que em algum momento você vai perder a bola. E se perder a bola, você não pode ter
o time adversário com 2, 3 alternativas para jogar, cheio de campo para atacar, né? Então, foi um problema em outros jogos da temporada e foi um problema evidente ontem essa transição defensiva do Galo, especialmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Galo deu um passo para trás e melhorou, né? Sofremos, mas sem dar espaço para o Grêmio jogar, sofremos pelo volume natural de um time que quer buscar um empate, uma virada, porque o Atlético já estava ganhando de novo, mas assim, no primeiro tempo me preocupou bastante, e esse foi o momento que o Grêmio conseguiu ter mais volume e chegou ao gol com o Aravena. Quando essa bola entrou, mais uma vez eu pensei, bom, se o Galo ganhar o jogo, a minha apostinha da KTO está acertada, porque eu fiz a aposta mais uma vez em vitória do Galo e mais de 1,5 gols na partida. Cara, não lembro o último jogo do Galo que eu apostei e errei, tá? Eu vivo uma fase, assim, esplendorosa na KTOzinha. No jogo contra o Vitória eu achei que eu tinha perdido a aposta, porque eu apostei também vitória do Galo em mais de 1,5 gols, mas como tem o ganho antecipado, né, quando o time abre 2 gols de vantagem, já é dada a aposta como ganha, né? Então o Atlético fez 2-0, eu já ganhei a aposta, mesmo o Galo tendo tomado o empate depois, eu acertei. Então, agora entrou 100%, né? Até o resultado final do jogo foi realmente uma vitória do Galo, com mais de 1,5 gols, então deu tudo certo. Green na conta, faça o Pix sueco, né? Faço também aqui para vocês o recado da KTO. Se você ainda não fez o cadastro e gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro utilizando o cupom FROSSAR. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona, inclusive essa questão do bônus. Lembrando que é só para maiores de 18 anos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é para criança, para adolescente brincar de aposta esportiva. E lembrando que é para brincar, é para adulto, mas é para brincar, é entretenimento, é para você usar aquela grana que não vai fazer falta, não é para usar dinheiro de obrigação, absolutamente não é investimento, você pode ganhar, você pode perder, é para se divertir com um dinheirinho aí que não vai mudar em nada na sua vida, beleza? Tamo junto, KTOzinha, grande abraço e valeu pela parceria. Nesse intervalo que eu falei que a defesa do Galo estava muito espaçada, deixando o Grêmio trabalhar em lance de transição, qualquer bola que o Atlético perdia no meio gerava perigo, houve uma série de lances ali, especialmente fora da área. Antes teve um lance que o Grêmio estava conseguindo costurar uma jogada até por dentro da área, no miolo da área ali, o Lianco conseguiu fazer um desarme, mas o jogador do Grêmio conseguiu chegar numa zona muito perigosa do campo com alguma facilidade, o que me preocupou. E depois teve uma sequência de lances de fora da área. Teve uma bola do Vera, que ele finalizou, a bola desviou e passou perto da trave do gol do Marquezin. Teve uma bola do Rubens, uma segunda bola, uma bola que sobra para ele finaliza de fora, a bola rasteira e o Marquezin faz uma defesa segura. E teve uma bola do Cristaldo, mais uma vez livre na entrada da área, é um dos lances que eu citei, que o Grêmio teve uma facilidade para finalizar ali perto da entrada da área, ou seja, já no funil da área, é uma região que o Atlético precisa cuidar mais. O Cristaldo finalizou muito bem e o Mendes fez mais uma grande defesa. Então o Grêmio já estava começando a colocar as asinhas para fora ali, talvez tenha sido o melhor momento do Grêmio no jogo e o Atlético estava sofrendo, né? O Matheus Mendes precisou trabalhar algumas vezes e essa foi uma delas. O Atlético retoma desempenho e volta a ser dono do jogo e merece o gol do 2-1, mas para a reta final do primeiro tempo teve um lance de uma casquinha do Daverson para o Hulk, que o Hulk tenta levar a bola meio que de chaleira ali e infelizmente a zaga do Grêmio consegue se recuperar. Na sequência tem um lance muito bonito, uma bola do Rubens espetacular para o Paulinho pela esquerda, o Paulinho leva no corredor, cruza para trás para o Hulk finaliza muito bem buscando o canto do gol do Marquezin, que faz uma defesaça e na sobra o Scarpa finaliza e a bola bate na trave, e infelizmente essa bola não entrou, mas logo na sequência sai o gol. É uma jogada muito bonita, o Atlético todo o ataque, pressionando, é uma característica do time do Milito, não tem jeito, jogando em casa o time avança com todo mundo mesmo, você vê a construção desse gol. O Batalha começa a jogada, né, fazendo passe vertical buscando o Vera, então você tem um zagueiro na construção, já no nosso campo de ataque, você tem um dos nossos volantes praticamente dentro da área, na entrada da área, fazendo o papel ali de um meia construtor. Essa bola entra no Vera, ali ele tá nisso que eu chamo de funil da área, eu chamo não, né? Um termo que existe, né? No tatiqueza aí. O Vera tá no espaço que é um espaço muito marcado, e isso é o normal. Pode reparar vendo o lance do gol, que quando o Vera dá o passe, tem 3 jogadores do Grêmio ao redor dele, e esse é o normal para aquela área do campo. É uma área muito povoada, né? Então por isso que eu falo que o Atlético está dando mole nessa marcação na entrada da área, mas como é que o Vera supera essa marcação tripla ali naquele lance? Com um passe de primeira, pensando mais rápido, e um passe perfeito, preciso para o Hulk. Então a bola entra no Vera de primeira, acha o Hulk, e o Hulk, inteligentíssimo, faz o passe para o Davidson, que faz a movimentação na diagonal perfeita também, em condição legal.
E aí o Davidson mostra mais uma vez que é muito bom atacante. Além de ser uma figura, de ser um personagem, de ser o cara que briga, que vai lá dar beijinho no goleiro adversário e que toma amarelo e que provoca, e que bate palma, e que chama a torcida no meio do jogo, é muito bom atacante. Movimentação perfeita, de centroavante, finalização perfeita na saída do goleiro, gol do Galo, né? Mérito, claro, de todo mundo que participou, do Vera, do Batalha, do Hulk, do Daverson. E o Hulk aqui eu preciso destacar que dessa vez, jogando fora da área, funcionou e funcionou muito. Eu digo dessa vez porque no último jogo que ele teve que atuar um pouco para trás, que foi o jogo contra o Palmeiras, lá em Campinas, não funcionou tanto, né? O Hulk não funcionou tanto assim como um meia mesmo construtor, esteve muito bem marcado e não conseguiu criar tantas chances assim para o Galo. Dessa vez funcionou muito bem, ele deixou o Davidson na cara do gol e fez o gol, já havia feito o primeiro, então gol e assistência para o maior ídolo da história recente do Galo, nosso maior artilheiro do século XXI, agora de forma isolada, ultrapassando o Diego Tardelli, 113 gols, Tardelli tem 112, e deixando também mais uma assistência para o gol do Deivinho, que depois teve a briga lá com o Reinaldo e não sei o que, e todo aquele espetáculo. Até postei um vídeo no Instagram hoje também, @GuiFrossar, para você que não me segue, vai lá. Do Deivinho, porque é uma figura, né, cara? Ele brinca, ele provoca e tal, e é sempre engraçado observar o Davidson nos jogos, mas, como eu já falei sobre ele, ser só engraçado, ser só personagem não adianta. Tem que ser também bom atacante, e isso ele vem provando cada vez mais e fez um gol importantíssimo para a nossa vitória. A jogadinha do gol foi perfeita, tudo certinho, tudo funcionando, tudo no lugar, tudo completo, como é a Confiax. Quer falar de empresa completa? Vai falar de Confiax, meu amigo. Tem seguro para o seu carro, tem seguro para o seu equipamento eletrônico, tem consórcio. Nesse mês de outubro, a gente está falando de plano de saúde, que a Confiax tem também. Plano de saúde, plano odonto e sobre saúde, planos a partir de R$ 99,00 por mês. Se você é inscrito no canal do Frossari, escaneando o QR Code, falando com o pessoal da Confiax, você vai ter desconto de 20% no primeiro boleto. Se você tiver MEI ou CNPJ, esse desconto pode chegar a 30%. Então não perde tempo, entre em contato com o pessoal da Confiax. A gente está lembrando também que estamos em Outubro Rosa, então lembrando da importância das mulheres fazerem os exames preventivos para câncer de mama, câncer do colo do útero. Então vai o lembrete para as mulheres e vai o recado também para você, homem que me assiste, para falar com as mulheres que você ama, para fazerem os exames, porque isso é muito importante, prevenir é sempre o melhor caminho. Confiax também é saúde, tamo junto e muito obrigado pela parceria. Na reta final do primeiro tempo, o Galo ainda tentou algumas jogadas, principalmente com o Hulk. Teve uma jogada que ele tentou pelo lado direito, passou do Gemerson na força, né? Pedalou, botou na frente, passou, mas a zaga do Grêmio conseguiu se recuperar e colocar para escanteio. Teve outro lance também que o Hulk é lançado, sai cara a cara, tenta driblar o zagueiro e não consegue a finalização, mas estava impedido, então ainda bem que não fez o gol, porque senão ia ter aquele corta-clímax ali. Mas realmente o Atlético levou esse 2-1 para o intervalo. E ali já era a hora do Milito pensar em algumas mudanças, especialmente para corrigir a zaga, porque o Lianco estava amarelado, né? E num jogo que o adversário tem o espaço que o Grêmio tinha para jogar, tá conseguindo encaixar transições, e se tem um zagueiro amarelado e um cara que não é de tirar o pé, em hipótese alguma, o Milito tinha que tirar e tirou. Dessa vez fez o correto, que é tirar o jogador que está amarelado e está numa situação de perigo. No jogo contra o Vitória, muita gente criticou, eu inclusive, o fato dele não ter tirado o Fux, perdão, porque o Bruno Fux estava amarelado e foi ele envolvido no lance do gol do Alejandro. Talvez se não tivesse amarelo ele teria feito a falta, enfim, mas passou. Dessa vez o Milito fez certinho, tirou o Lianco, colocou o Fux, recompôs a zaga com um jogador que não estava amarelado e, claro, para além da mudança de nomes, né, nesse caso só na zaga, ele vai voltar a mexer só lá para os 30 e tantos do segundo tempo, ele muda a postura do time. No segundo tempo o Atlético volta mais postado defensivamente, mais jogando, né, marcando numa parte mais recuada do campo, dá esse passo para trás, porque realmente o jogo do Vitória era muito latente na memória, né? Vários jogadores falaram sobre isso na Zona Mista, o Otávio entre eles, a Zona Mista está publicada no canal para quem quiser assistir. E, cara, o jogo do Vitória é um caso típico de um jogo que está na sua mão e você, por uma desatenção, por um vacilo, por um apagão, toma 2 gols e deixa escapar pontos importantíssimos. Então o Atlético vai para o intervalo vencendo uma equipe que é mais qualificada que a do Vitória, que é o caso do Grêmio, e tendo um segundo tempo inteiro pela frente, cheio de desfalque, certamente houve uma conversa no vestiário de rapaziada, vamos dar um passinho para trás, vamos ocupar o espaço, não vamos deixar os caras jogarem,
para segurar esse resultado, de preferência construir aí um 3-1 no lance de contra-ataque, no lance de bola parada, que acabou não vindo, eu vou falar sobre isso também, mas o Atlético dá esse passo para trás no segundo tempo e aí sim consegue segurar esse 2-1 até o fim. No início do segundo tempo, o Galo começa até bem, né? Além do posicionamento mais defensivo com bola, começa muito bem também. O Hulk faz uma finalização de fora muito forte, obrigando o Marquezinho a fazer boa defesa. E o Otávio quase faz um golaço. Eu até brinquei com ele na Zona Mista, falei, cara, quando a gente pensa no Otávio com bola, né, o que ele já fez com bola, porque sem bola é um ótimo marcador, é um cara que tem ótimo posicionamento, etc. Mas assim, com bola, construindo, gol, assistência, a gente lembra da assistência para o Saravia na final do Mineiro, né? Foi do Otávio aquele cruzamento primoroso no Mineirão que o Saravia invade a área e dá aquele cabeceio para trás ali, marcando um dos 3 gols do Galo na finalíssima do Mineiro contra o rival no Mineirão. Seria um lance para substituir esse nosso imaginário aí de principal lance da temporada do Otávio com bola, porque seria um golaço aos 6 ali do segundo tempo. O Otávio faz uma finalização totalmente colocada, não tem força, não é uma pancada, vou bater com força para frente e ver o que vai dar, não. Ele coloca a bola buscando o ângulo, a bola infelizmente pega na trave e no rebote o Fausto Vera não consegue aproveitar. Seria um golaço e seria um gol para dar tranquilidade ali ao Galo no placar, mas não era o roteiro do jogo, né? O roteiro do jogo era ter um sufoquinho realmente até o fim. Antes da gente voltar para a nossa análise cronológica, eu vou destacar aqui que o Paulinho ontem estava assim um pouco abaixo, errou alguns passes que ele não costuma errar, perdeu algumas bolas no campo de ataque, né? Ontem a questão reclamada pelas pessoas não foi a finalização, até porque o Paulinho jogou mais longe do gol, né? Nesse esquema que eu falei, né, que em tese ele e o Hulk eram os meias construtores, mas tem um detalhe, o Hulk sem bola era um dos 2 homens soltos na frente, né, que tinha a liberdade ali para estar num posicionamento mais de atacante mesmo, para tentar construir quando o Atlético recuperasse a bola. O Paulinho sem bola era um ajudante do Rubens. Então, eu lembro que eu anotei em dado momento do segundo tempo, cara, o Paulinho hoje não tá tão bem, tá perdendo umas bolas, errando alguns passes. 3 minutos depois ele tava na linha de fundo recuperando uma bola pro Galo, na linha de fundo defensiva nossa, recuperando uma bola pro Galo como um lateral. Jogou os 90 minutos, então assim, realmente não foi um jogo primoroso do Paulinho, foi um jogo abaixo dele. E é um cara que, claro, se mantém como titular absoluto do time, inclusive jogando no sacrifício nessa fase da temporada, a gente vai falar sobre isso, pela bola que joga, né, com ela no pé e não como um cara de destruição de jogadas, e sim como um construtor que também ajuda na destruição. Então, assim, não faz sentido, claro, a gente elogiar o Paulinho apenas na parte destrutiva da coisa, né, se ele foi mal com a bola no pé. E ontem foi realmente, mas vale, obviamente, a análise macro que o Paulinho, o normal dele é gerar muito jogo, é construir muito, é participar muito. Ainda assim, ontem ele participou menos, mas foi dele, por exemplo, a jogada pela esquerda, o cruzamento para trás, que o Hulk quase faz um gol naquele lance da bola na trave do Scarpa. Então esteve abaixo, é bem verdade, com bola no pé do padrão, mas não é um jogador que merece as críticas que muitos fazem, apesar de, reitero, não ter feito um bom jogo ontem. E aí a gente entra na questão física, né? Terminou o jogo, na zona mista eu fiz questão de perguntar para ele, antes de falar do jogo, da questão física, porque é uma preocupação de grande parte da torcida, principalmente depois que ficou óbvio que o Paulinho tem um problema na perna, um problema no osso. O Atlético não divulgou detalhes, ele também não, mas é um problema no osso da perna que gera muita dor e que ele está precisando, inclusive, de injeções para jogar. Isso é o que a gente sabe, né? Primeiro que assim, obviamente eu não vou abrir espaço aqui para teoria conspiratória de que o Paulinho não tem nada, de que o Paulinho, tá falando que tá com dor porque tá jogando mal, até porque eu não acho que ele tá jogando mal. Ontem realmente teve uma partida abaixo, mas na temporada perdeu gols que não pode perder, a gente já falou sobre isso, mas é um cara para mim titular absoluto do time com merecimento, né? Mas então não vamos abrir espaço para esse tipo de insanidade, porque é óbvio que ele tem um problema físico, ninguém inventa, né, que tá jogando com esse nível de dor, que tá tomando uma injeção, porque isso expõe uma série de profissionais, né? Você imagina como é que fica o departamento médico do Galo se um jogador, porque tá em uma fase, resolve ir pro microfone e falar, não, eu tô jogando machucado, tô tendo que tomar injeção para jogar. É óbvio que isso não existe, né? Vamos acordar pra vida, vamos voltar pro mundo real aqui, sair desse mundo lunático aí que alguns vivem, porque o Paulinho está jogando lesionado, né? A palavra é essa. Está jogando no sacrifício, um jogador que precisa de injeção para segurar a dor, para ter condição de jogo, é o sacrifício, não tem outra palavra que a gente pode usar. O que é exatamente a lesão do Paulinho, ninguém sabe, e se ele vai aguentar os 2 jogos próximos, foi a pergunta que eu fiz a ele na zona mista,
também ninguém sabe como ele vai aguentar. Que ele vai aguentar, ele vai, porque ele mesmo já disse que está se preparando para isso, né? Eu perguntei para ele, olha, você está me falando aqui que é uma lesão séria, uma lesão chata, que o tratamento que vocês estão fazendo agora não vai adiantar, ou seja, ele deu um indício ali que o tratamento mesmo para curar o problema é uma parada um pouco mais séria, sei lá, se é uma cirurgia, né? Não dá para descartar esse tipo de coisa, mas certamente só depois da temporada, que nesse momento o que dá para fazer é paliativo. Ele deixou isso claro na resposta dele, apesar dos dedos. Não posso falar muito, mas isso ficou muito claro. O que estão fazendo agora são tratamentos paliativos, ou seja, para controlar o sintoma, a dor, para o cara conseguir estar em campo, mas a recuperação mesmo da lesão vai acontecer só depois. Então eu perguntei para ele, cara, você está me falando isso? E o Atlético tem 2 jogos decisivos em 4 dias. Pega o Vasco no dia 19, no Rio de Janeiro, o jogo da volta da Copa do Brasil, e pega o River no dia 22, na Arena MRV, jogo da ida da Semi da Libertadores. Eu perguntei isso pra ele, e aí? Você dá conta de jogar os 2 jogos nesse intervalo tão curto? Você tá saindo do jogo com muita dor a ponto de ficar inviável entrar em campo nos dias seguintes, 2, 3, 4 dias? Ele falou, cara, eu vou ter que jogar. A resposta dele foi essa. Eu falei, vou ter que jogar, já tô trabalhando isso, sei que eu não vou conseguir treinar entre um jogo e outro. É recuperar, provavelmente tomar mais injeção e ir pro jogo com dor mesmo, né? Frossar, você acha que vale o sacrifício? Claro que eu acho. Eu acho que o Atlético é um time com o Paulinho e é um time sem ele. É um dos jogadores que mais gera jogo para o time, participa muito bem sem bola, mas com bola é protagonista, não sempre como o último homem da jogada, né? Porque o torcedor brasileiro tem essa mania de reparar só a assistência e o gol, né? A construção da jogada muitas vezes não é notada, mas o Paulinho é um cara essencial na construção da jogada de vários e vários e vários gols do Galo. E participa fazendo gols e dando assistência também com muita frequência. A gente lembra aqui, eu já falei isso, mas reitero que no futebol brasileiro, entre os jogadores de Série A, nenhum jogador participou mais de gols, com gols e assistências, desde 2023, considerando apenas campeonatos nacionais e internacionais, ou seja, os mais importantes. Então, o Paulinho foi artilheiro do último Brasileirão, é um cara que tem muita assistência, tem muito gol nessa temporada também. Então é óbvio que eu acho que vale a pena o sacrifício. Porque a gente está a 3 jogos de 2 finais de Copa do Brasil e de Libertadores. Um jogo do Vasco e 2 jogos do River. Então o Paulinho é uma peça decisiva nessa engrenagem, por isso que está fazendo esse sacrifício. Frossar, por que ele jogou ontem? Ele explicou na zona mista que jogou para não perder condição aeróbia mesmo, né? O jogador precisa ter essa condição, esse preparo físico de aguentar correr 90 minutos, de não perder esse condicionamento para acompanhar o ritmo do jogo e ficar aí 15 dias sem jogar, como eu achei que ele ficaria, tá? Sendo bem sincero, até o jogo contra o Vasco no dia 19 não ajuda nesse condicionamento físico. Então ele deixou claro que jogou por isso, mas que está treinando muito pouco com o grupo e que tem essa dificuldade física e que ele vai ter que levar, vai ter que se virar com ela, jogar com dor mesmo, jogar com injeção, jogar da forma que é possível jogar contra Vasco e contra River Plate. Então, obviamente, eu reconheço e admiro o esforço que todos têm feito nesse processo, a comissão técnica, o departamento médico e principalmente o jogador. Quem entra em campo para jogar com dor é ele, né? Poderia levantar a mão e falar, não tem condição, não vou pro jogo, não tô bem, não tô me sentindo confortável, não tô me sentindo seguro para dividida, mas o cara tá lá jogando no sacrifício, sabendo que pode, inclusive, imagino eu, né? A gente não sabe qual que é a lesão, mas que pode agravar o problema, mas está lá porque entende a importância dele para o time, ele entende e a comissão técnica obviamente entende também, senão não escalaria, e a importância desses jogos para a temporada do clube. Então, tomara que a gente tenha um Paulinho, né, o mais perto possível do 100%, porque 100% ele não vai estar nos jogos contra Vasco e contra River Plate. Voltando para a nossa cronologia, aos 16 ali do segundo tempo teve uma jogada do Galo, uma jogada até de transição, dá para dizer assim, que a bola cai no Rubens pelo lado esquerdo, que ele traz para dentro e tenta finalizar com a direita, mas erra por muito. Na sequência tem mais um lance de finalização da entrada da área, que o jogador do Grêmio, mais uma vez o Edenilson, recebe com espaço para finalizar, buscando o canto, e o Matheus Mendes faz uma defesaça, mais uma. Nesse lance, a gente consegue observar com clareza que falta um treinamento maior da marcação ali para o time do Atlético, porque o Otávio, que é volante, que em tese tem que preencher aquele espaço ali, que é muito bom jogador, estava mais para o lado, dentro da área, marcando ninguém, meio que ocupando um espaço que não tinha nenhum jogador do Grêmio, então faria mais sentido ele estar na entrada da área, protegendo o Edenilson. Quando a bola entra no Edenilson, o Otávio tenta tirar
né, essa distância, esse espaço, mas o jogador do Grêmio tem tempo para escolher a finalização e caprichar nela. O Mendes, mais uma vez, aparece muito bem, mas é o alerta aí que tá piscando. Gente, essa entrada da área do Galo tá um problema, os caras têm espaço para dominar ali, para pensar, para finalizar, não pode ser assim, e fica esse alerta para a sequência da temporada. O Grêmio, sabendo que precisava pelo menos buscar um empate, se lança totalmente à frente, né? O, o Renato tira, por exemplo, o Igor Serrote, jogador jovem de lateral, né? Terceira opção do Grêmio, se não me engano, para lateral direita, para colocar o Diego Costa no jogo, né? Coloca o time totalmente para frente, faz o Edenilson de lateral, o Diego Costa vira mais um homem no ataque do Grêmio, tem um lance que ele tenta virar uma bicicleta dentro da área. O Grêmio ocupa o campo de ataque, né? Teve uma outra substituição também que ele tira o Gemerson para colocar o Pavon, aí ele coloca o Cristaldo no jogo, então ele faz mudanças jogando o Grêmio cada vez mais para frente. E o Galo entende ali, opa, é o momento de eu dar um passo para trás mesmo, de eu posicionar o meu time, tirar os espaços, não deixar o Grêmio jogar. O Grêmio vai ter a posse naturalmente, mas o Atlético vai ter a sua área protegida e vai tentar explorar um contra-ataque. E aqui vale também o registro, eu já falei isso em outras edições do Cabeça Fria e falo mais uma vez, que o Atlético não é um time talhado para contra-atacar, né? Não é um time que tem isso no seu DNA. É algo que pode ser também trabalhado quando o Milito tiver tempo para isso. Agora vai ter alguns dias de data FIFA, é bem verdade que sem todo mundo à disposição, vários nas seleções, outros machucados, o Paulinho sem poder treinar direito, mas o Atlético tem essa dificuldade de aproveitar melhor lance de transição. Até consegue encaixar um ou outro, mas falta uma precisão melhor no último passe, na escolha da jogada no último terço. O Atlético não é um time, você pode puxar na memória aí, que você não vai achar lances na temporada que o Atlético matou o jogo no contra-ataque, saiu bonitinho, de pé em pé, rapidinho, chegou na área adversária e fez o gol. Você vai pincelar um ou outro, mas é raro acontecer. O Atlético é um time acostumado a ter a bola, a pressionar o adversário, a ter o time inteiro no campo de ataque, a ter zagueiro em cima para frente da área de meio campo, para ter volante lá como construtor, como foi o Vera no lance do gol do Davidson. O Atlético está acostumado a isso. Então, quais são os pontos fracos desse time? A transição defensiva, perdeu a bola tendo todo mundo voltado para o ataque, e agora é um problema, ontem foi. E saber jogar em contra-ataque, porque nem sempre você vai ter uma bola parada para resolver sua vida num jogo que você vai se propor a defender menos, que foi o que aconteceu, por exemplo, lá no Morumbi. A gente se propôs a defender mais, falei defender menos. Defender mais e atacar menos, né? Lá no Morumbi a gente fez isso e deu certo porque a bola parada resolveu. Nos defendemos mais, atacamos menos e num lance de cabeça o Batalha nos deu a vitória importantíssima para a gente conseguir avançar de fase na Copa do Brasil. Mas assim, esse contra-ataque do Galo pode e deve ser melhor trabalhado, porque é uma jogada que o Galo explora pouco, sem dúvida nenhuma, nessa temporada. O Milito começa a fazer mudanças mesmo no time, ele é aos 34 do segundo tempo. Até lá estava o mesmo time que começou jogando, exceção feita, mudança na zaga, saiu o Leão amarelado e entrou o Fux no intervalo. Mas tirando isso, era todo mundo igual aos 34 do segundo tempo. Aí a partir daí entram Mariano, Palácios, Paulo Vitor e Allan Kardec. Esses quatro completando ali as mudanças do Milito no jogo. Eu me preocupo com a questão física, eu acho que dá pra gente falar mais sobre isso aí nos próximos dias, devo escrever sobre isso lá em O Tempo nos próximos dias, para quem não me acompanha lá como colunista de O Tempo, fica aqui o convite, mas o Atlético claramente tem um momento de reserva de energia, assim, cara, o Atlético está na reserva, considerando o Galo como um veículo, estamos na reserva, e vamos na reserva até o fim do ano, claramente. Claro, agora você tem um tempo de descanso, quanto Fortaleza vai ser um time reservão, não tenham dúvidas, né? Os titulares não devem nem viajar, imagino eu, e os caras vão dar uma descansada, mas o time está claramente sentindo. A sequência de jogos, o Atlético é o único time vivo nas duas Copas, né? A Copa do Brasil e a Libertadores, ainda tem pretensões no brasileiro, então não consegue largar totalmente a competição, então os caras cansam. E também por isso eu acho que o Milito pode mexer um pouco mais cedo, né? Eu acho que ele espera demais para mexer num jogo que o time tá cansado, já tá só se defendendo. Você esperar 34 do segundo para mexer no time, eu acho muito, né? Claro que o banco não ajuda, como eu já falei isso, reitero. Nesse momento da temporada o Atlético tem um banco fraco, mas o Milito leva os caras mesmo por bastante tempo e foi trocar já com todo mundo com 80 minutos em campo, né? 34 do segundo tempo, nada mais 34 para 35 do que 80 minutos jogados por quem começou o jogo, então eu acho que ele poderia ter mexido antes, mas
Cara, a reta final é uma reta final de ataque contra defesa, o Grêmio totalmente ocupando o campo de ataque, tentando o que podia para fazer o gol de empate, o Atlético se segurando como dava, um ou outro contra-ataque que o Atlético tentava encaixar, teve uma jogada que caiu para o Scarpa, né, que aliás depois das substituições foi lá para o outro lado, né, o Scarpa terminou o jogo do lado esquerdo do campo, mas teve um lance que a bola cai para ele na direita, que ele tenta trazer para dentro e finalizar antes das trocas e acaba bloqueado. Teve uma jogada também, uma tentativa do Paulinho e do Hulk se associarem por dentro, que não dá certo, sai para escanteio, salvo engano, a bola. Então faltava esse capricho maior no contra-ataque, o Atlético não conseguia matar o jogo e o 2-1 foi ficando perigoso, aquela sensaçãozinha de, nossa senhora, nós vamos tomar um empate de novo, não é possível, mas o Atlético conseguiu levar esse 2-1 até o fim. O importante era vencer, teve também o lance da falta, né, uma falta perigosa para os caras ali aos 40, que ainda bem que não deu em nada. O Hulk depois forçou o cartãozinho amarelo certinho, tá suspenso e vai cumprir suspensão num jogo que ele já ficaria fora, que é o jogo contra o Fortaleza em Fortaleza. Então o Atlético agora vai descansar todo mundo e vai pensar, claro, no Fortaleza com reservas, mas principalmente já no Vasco da Gama no jogo do dia 19. Essencial era vencer esse jogo ontem, cara. Não era um jogo para você dar show, era um jogo para você conquistar os 3 pontos. A gente vinha de um jogo que o Galo fez no primeiro tempo sobrando para cima do Vitória, fez 2 gols, depois achou que o jogo estava ganho, desligou e levou um resultado tenebroso embora, que foi aquele 2-2, só um pontinho conquistado em casa contra um time que luta contra o rebaixamento. Então precisava vencer o Grêmio. Então, longe de mim aqui criticar a postura do Atlético de, em dado momento do segundo tempo, dar esse passo para trás, chamar o time de covarde, de forma alguma. Eu entendo que isso faz parte no futebol. Não é sempre que você vai conseguir jogar dentro do seu adversário 90 minutos, engolindo os caras para fazer 3, 4. Vai ter jogo que vai dar para fazer isso, vai ter jogo que você vai ter que fazer a conta do chá e se defender, entendendo o momento da temporada, entendendo os seus desfalques, entendendo a força do adversário. Tem um outro time do outro lado com bons jogadores. Então, o Atlético para mim fez certinho do ponto de vista estratégico, ficam essas ressalvas, espaço demais na frente da nossa área, transição defensiva que pode melhorar, questão física que me preocupa. O Hulk ontem, no primeiro tempo, estava jogando com uma proteção no joelho esquerdo, eu até perguntei isso para ele na zona mista, ele falou que tá sim com uma dorzinha, ele até usou o termo lesãozinha ali, uma pequena lesão no joelho, né, por uma pancada no jogo contra o Vasco, segundo ele, por isso que ele não jogou contra o Vitória, inclusive, mas jogou contra o Grêmio com uma proteção, em dado momento do primeiro tempo ele cansou da proteção e mandou embora. Mas tem uma questão com o Hulk ali. Se você for parar para pensar no time titular do Galo, cara, grande parte dos jogadores tem alguma ressalva física nessa parte da temporada. O Everson não, um goleiro é mais raro ter, se bem que não mais ou menos, né? Teve lesão essa temporada, teve fratura exposta no dedo, então até ele dá pra gente pincelar, mas até onde eu sei, tá totalmente recuperado e não tem nenhum tipo de problema nesse sentido para a reta final. Mas o Saravia, nosso lateral direito titular, acabou de voltar de lesão. E o Lianco, que é quem também joga por ali, no último jogo, né, ou 2 jogos para trás, não vou lembrar, teve um lance que ele foi pro ataque para tentar uma finalização, pregou e já pediu para sair, teve que sair imediatamente. Né? Normal, o cara cansa mesmo, é muita sequência, é um jogador pesado por ser muito forte e alto, então não é um cara que vai aguentar ficar indo e voltando igual um maluco o jogo inteiro como é o Saravia. Então a questão física também pode preocupar. Alonso é um cara que está na seleção, então tá todo mundo descansando, ele está jogando lá e é titular absoluto, joga sempre, jogou inclusive alguns jogos que os titulares foram preservados e ele jogou, então também você pode olhar com um pouco de atenção, né? Arana, não preciso nem falar, está lesionado, está no DM, lesão muscular e vai voltar na bica aí para esses jogos de mata-mata, né, contra o Vasco ou contra o River. Então assim, aí você vai para o meio. Otávio vem de lesão e depois a lesão vem jogando jogos sequenciais e é um jogador também para a gente ficar de olho. Alan Franco está na seleção, jogando enquanto os outros descansam. No meio campo, o Zarate está perto de voltar, vai ser um jogador voltando de uma lesão séria, que deixou o jogador fora por muito tempo, voltando de cirurgia. O Scarpa talvez seja do meio para frente, o cara que tem menos problemas físicos nessa parte da temporada. O Hulk acabou de falar que tá jogando com dores no joelho, tá jogando com proteção. Paulinho não preciso nem falar, tá jogando na base da injeção. Então assim, o time do Atlético chega baleado para essa reta final. É algo pra gente ficar de olho, é algo pra gente preocupar e pra torcer que os caras aguentem esses próximos, são 3 jogos de semi, 2 jogos de final de Libertadores, de Copa do Brasil, se chegarmos lá e chegaremos, amém. 5 mais 1 de Libertadores, 6. O Atlético está a 3 jogos das finais e a 6 jogos
de conquistar, quem sabe, 2 Copas. Seria uma temporada histórica. Então é hora de sacrifício mesmo, tá certo o Paulinho, tá certo todo mundo que tá indo pra raça, pra no final da temporada tomara a gente comemorar título ou títulos e aí descansar, botar o pezinho pro alto, tomar água de coco, pra quem precisar fazer recuperação, recuperar, botar o gelo, fazer cirurgia se alguém precisar, ficar no DM, enfim, pra voltar bem para a próxima temporada, mas sim, essa questão física do Atlético é uma preocupação pra mim, beleza? Tomara que a gente não sofra mais com isso daqui pra frente em relação a perder jogadores que a gente não tá considerando que possam ser perdidos aí para essa reta final. É isso, jogo analisado, agora vamos descansar. Eu também vou tirar um pouquinho esse fim de semana para dar uma descansada. A data FIFA também é útil pro jornalista que vos fala, mas semana que vem a gente volta normal aqui. Aliás, amanhã tem live normalmente aqui no canal. Aí fim de semana eu vou descansar. Semana que vem, programação normal, live na segunda, pré-jogo na terça, jogo na quarta, cabeça fria na quinta, por aí vai. E aí, sexta-feira já estamos viajando pro Rio de Janeiro, na outra sexta, né? Para Galo e Vasco, um dos jogos mais importantes aí da nossa temporada, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo e até o próximo. Saudações atleticanas, deixa o like que ajuda a gente demais.